Esse é um vídeo de boas-vindas para 5 novos alunos da nossa plataforma de ensino preparatória de matemática para o Colégio Militar 6º ano. Lembrando que se você quiser testar você mesmo a nossa plataforma de ensino, ou seja, fazer um test drive, você pode fazer isso. Aqui na descrição do vídeo você tem um link com as informações para esse acesso. Os nossos novos alunos são todos eles de Salvador, Bahia, e todos estão estudando para o Colégio Militar de Salvador, CMS. Eles são o Ricardo Novato, a Luísa Novato, o Gustavo Cavalcante, a Sofia de Sá e o Leonardo Gonçalves. O Ricardo Novato tem 11 anos e está entrando no 6º ano. A Luísa Novato é a sua irmã, que tem 10 anos e está no 5º ano. Gustavo Cavalcante tem 11 anos e está no 6º ano. A Sofia de Sá tem 11 anos e está no 6º ano. E o Leonardo Gonçalves tem 10 anos e está no 5º ano. Nós temos aqui alunos que estão fazendo o concurso pela primeira vez e alunos que estão fazendo pela segunda vez, porém que passaram no concurso do ano passado, só não ficaram dentro das vagas. Então só precisam dar mais um gás em matemática, né, para ter sucesso na aprovação e ficar entre os primeiros lugares para poder ficar dentro das vagas. Os nossos vídeos de boas-vindas para os novos alunos trazem informações úteis para todo mundo que está estudando para o Colégio Militar. Você encontra resolução de problemas e também estratégias de estudo. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma estratégia de estudos muito importante, que é a matéria que cai na prova, o edital, o programa do concurso. Então isso é uma coisa importantíssima que quem não conhece pode entrar por um caminho totalmente errado. Olha só. Isso aqui é o programa da matéria que cai no Colégio Militar, a parte de matemática. Eu quero chamar atenção especificamente sobre essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, números e operações. Pois é, parece que é um item só e aqui você tem outros itens. Espaço e forma, grandezas e medidas, sistema de informação. Parece que essa parte aqui é maior que essa, né? Mas na verdade é o contrário. Essa pequena parte aqui, que é o item A, corresponde a mais da metade da prova. Isso é importantíssimo. Então isso aqui, essa parte A, que é chamada de números e operações, é dividida em 5 itens. Então a pessoa que está desavisada pode estudar de forma totalmente errada para esse concurso, né? O maior erro que uma pessoa pode cometer é se basear nesse edital para estudar. Ou seja, estudar os assuntos que estão explicados aqui. E o que tem de errado em estudar por aqui é porque esse programa é super resumido. Então ele não detalha corretamente o que você tem que estudar para fazer essa prova. Olha só! 5 itens aqui. Identificar as classes e ordens de um número natural. É saber aquela história de unidade, dezena, centena, milhares, milhões, né? Valor relativo, valor absoluto. Só isso? Ah, isso eu sei, isso é fácil. Esse outro segundo item aqui, ó. Identificar as diferentes representações de um mesmo número racional, ou seja, formas diferentes de você escrever uma fração. Você pode escrever um número racional na forma de fração, ou então na forma de número decimal. Por exemplo, 0,2 é a mesma coisa que um quinto. Ah, isso é fácil, isso eu sei. Quem mais que cai? Aqui, relacionar as representações fracionária e decimal de um mesmo número racional em situações problema. Ou seja, resolver problemas envolvendo isso. Aqui, resolver problemas que envolvam as 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais. É claro que números racionais incluem também os naturais, né? Os números inteiros. E também resolver problemas que envolvam porcentagens. Então isso tudo parece que é muito fácil. Se você pegar esses assuntos aqui e for estudar, por exemplo, no seu livro da escola e achar que está sabendo a matéria porque você cobriu o edital, você vai se dar mal. Não adianta nada você estudar por aqui. Você tem que estudar olhando as questões que caíram em concursos anteriores. Ou seja, tem que olhar as provas dos anos anteriores e estudar por ali.
Quer ver um exemplo? Vou mostrar algumas questões que caíram ano passado. Essa questão aqui caiu no Colégio Militar de Belo Horizonte e é um assunto que você com certeza não vai conseguir encaixar em nenhum desses itens do edital. E por sinal, a questão mais difícil dessa prova aqui. Ele fala aqui uma historinha sobre o Alan Turing, fala que ele trabalhou aqui com senhas, códigos durante a Segunda Guerra Mundial e o problema manda você descobrir uma senha de 8 dígitos e ele dá umas informações aqui. Agora essas informações aqui dependem disso, ó, número primo. Onde é que está número primo no edital? O edital não falou que você tem que saber primos. Divisibilidade, o que é divisor. Então não está claro. Quando você fala aqui em operações de adição e subtração, multiplicação e divisão, está implícito aqui essa história de múltiplos e divisores, de números primos, de critérios de divisibilidade. É claro, olhando uma questão, você consegue encaixar ela aqui, mas você não pode fazer o contrário, é pegar essa explicação aqui desse programa e descobrir que vai cair aquele assunto. Por isso que é perigoso você estudar se baseando somente no edital. Olha aqui uma outra questão que caiu no Colégio Militar de Fortaleza. Mateus escreveu os números de 1 até 1 milhão, depois ele foi trocando cada número pela soma dos seus algarismos, continuou fazendo isso, ele quer saber uma história aqui sobre a soma desses 1 milhão de algarismos que ficaram aí. Difícil fazer, hein? Eu nem peguei para fazer essa questão ainda. Mas isso aí está incluído em que no edital? Essa aqui que caiu no Colégio Militar de Porto Alegre, a questão 20, dificílima. Ele contou aqui uma historinha que tem um código também. Ele coloca uma representação de símbolos para indicar letras. E ele quer que você descubra qual dessas sequências de símbolos aqui corresponde a essa frase aqui, Porto Alegre é demais. E ele deu essas pistas aqui. Isso está em qual parte do edital, hein? Essa outra aqui que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que você fala em múltiplos e divisores também. Um problema clássico, por sinal, mas o edital não fala explicitamente sobre esse assunto aqui. Esse outro aqui, ó, sistema de numeração chinês. Ué, isso não está no edital. O edital não fala que vai cair sistema de numeração chinês. Não, pode cair qualquer coisa. Aqui ele descreve como é que é o sistema de numeração chinês e ele faz uma pergunta aqui a respeito. Quer dizer, na verdade a questão é fácil, mas se você não estiver acostumado a lidar com questões desconhecidas, com questões surpreendentes, você vai olhar assim, isso aí não está no edital. É igual aquela frase que o aluno fala na escola, a tia não ensinou isso. Então esse é o problema de você seguir o edital. Você não pode seguir o edital. Você tem que ter a orientação de um professor, de um curso, de um livro, não importa, que esteja acostumado a lidar com esses concursos. Se você sozinho, por conta própria, for somente estudar pelo edital, isso não vai dar certo. E para dar um exemplo, eu coloquei um assunto aqui, que é um assunto que não está também no programa do concurso, mas pode aparecer alguma coisa assim. Palíndromo. O que é um palíndromo? Nunca ouvi falar em palíndromo. Mas você pode dar uma questão assim. Sacou esse termo matemático aí, chamado palíndromo? Ele explica o que é, explica como funciona e vai fazer uma pergunta para você sobre palíndromo. Mas se você está esperando vir só aquilo que tem no edital, você vai ver um negócio desse e vai ficar assustado. E muitas vezes essas questões não são difíceis, só que você tem que estar acostumado a lidar com o desconhecido. Então vamos resolver essa questão? Olha o enunciado aí, essa primeira parte e essa segunda parte. Leia aí, tente resolver, porque eu vou resolver já já. Então você entendeu o que é palíndromo? Palíndromo é uma coisa que quando você escreve ao contrário, ele fica igualzinho. Por exemplo, Ana. Se você escrever Ana ao contrário, fica Ana também. Outra palavra que é palíndromo, arara. Arara ao contrário é arara também. E você pode também ter frases palíndromos. Por exemplo, Roma é amor.
Essa expressão é interessante porque a palavra Roma é a palavra amor de trás para frente. E quando você escreve desse jeito, fica igualzinho. Roma é amor, Roma é amor. Tem uma outra que eu gosto muito, que é essa aqui, ó. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. De trás para frente fica socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Legal, né? Você pode ter também números palíndromos. Por exemplo, 1991 é um ano palíndromo. 1991. E também você tem datas palíndromos. Por exemplo, 2 de fevereiro de 2020, é uma data que foi outro dia. Ó, 02/02/2020. Ó, 02/02/2020. E uma coisa que é interessante, se você pegar uma palavra ou uma frase que é palíndromo, foneticamente ele é palíndromo também. Quer ver? Eu vou falar essas frases aqui de trás para frente, ó. Olha só, Ana, ao contrário, fica Anã. Olha essa aqui, arara, ao contrário, fica arara. Essa aqui, Roma é amor, ao contrário, fica Roma é amor. Essa aqui, para dar certo, eu não vou poder falar o S de carioca, que tem som de X, tá? Eu tenho que falar o S assim, ônibus. Então, socorram-me, subi no ônibus em Marrocos, que ao contrário fica socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Viu? Agora, é claro que para esses números aqui não vai dar certo, né? Eles são palíndromos apenas do ponto de vista gráfico, mas do ponto de vista fonético, não. Se eu falar isso aqui de trás para frente, não vai ser foneticamente palíndromo. Eles são palíndromos fonéticos também. Tá, então você entendeu o que é palíndromo? Vamos então ao problema. Esse problema aqui caiu onde, hein? Não caiu em lugar nenhum, eu inventei. E ele é um problema fácil, mas você não pode ficar com medo disso. Palíndromo! O que é isso? Nunca ouvi falar nisso. É fácil, é só você prestar atenção, se acostumar a enfrentar o desconhecido. Porque o desconhecido não necessariamente é difícil. Então olha aqui, recentemente passamos por um dia palíndromo, o dia 2 de fevereiro de 2020, ou seja, 02/02/2020. Qual será o último dia palíndromo do século 21? Então, olha aqui, 2/2/2020, 02/02/2020. Olha só, o século 21 vai de onde até onde, hein? Ele começa no ano 2000, vai até 2100? Não exatamente. O século 21, ele vai do ano 2001 até o ano 2100. Ih, escrevi errado aqui. Até o ano 2100, tá? Porque 2101 já é o século seguinte. É quando chega o 01 que você chega no século seguinte. Quer dizer, o ano 2000 ainda é do século passado, tá? Quando chegou o ano 2000, todo mundo ficou falando, século 21. Não, 2000 não é século 21. 2000 é século 20. Inclusive, isso já foi questão de prova por aí, tá? O século começa no 01 e termina no 00. Tá, então o século 20, ele tem anos que são da forma 2000 e alguma coisa, mas tem essezinho aqui também, o ano 2100, né? Será que com 2100 a gente pode formar um palíndromo? Olha só, para formar esse palíndromo, você vai ter, obrigatoriamente, duas coisas. Aqui, você vai ter esse número ao contrário igual a esse. Então, quando você tiver 2000 e alguma coisa, 20, você vai ter aqui, obrigatoriamente, 02. Você vai estar em fevereiro. E quando você tiver 2100 alguma coisa, 21 ao contrário vai ser 12. Então, você vai ter um mês de dezembro também. Vamos tentar formar um palíndromo com 21 aqui, com o ano 2100? Olha, se tiver 2100... É claro que se for 2100, você tem que ter aqui o 2, o 1
E tem que ter um 00 aqui, porque ele tem que ser igual de lá para cá e de cá para lá. E aí você tem que ter o dia 0 de dezembro de 2100. Não pode ter um dia 0. Então você não consegue formar um palíndromo com 2100. Não vai dar certo. Então isso aqui não vale. Você só vai conseguir formar palíndromo com 2000 e alguma coisa. 20. Então aqui obrigatoriamente tem que ser 02. Tá. Agora, você tem que ter também esse número aqui, que é o número do ano, igual ao número do dia ao contrário. Então, por exemplo, 20, aqui você tem 02. Você poderia ter 30, aí você teria 03. Que legal, hein? Poxa, se eu quero formar um ano alto, deixa eu ver então um ano alto. Eu posso formar 40, 45. Olha, tem alguns anos que você não vai conseguir formar um dia, porque o dia só vai de dia 1 até o dia 31. Então, se você tiver 31, aqui você teria 2013. É um palíndromo que já passou, né? Tá, então se eu quero saber qual é o último dia palíndromo do século 21, eu vou ver se eu consigo formar 2090 e alguma coisa. Olha só, 2091. 91 ao contrário dá 19, pode ser dia 19. Poxa, então que tal 92? 92 ao contrário vai ser 29. É depois ainda. E 93 eu consigo? 93 não dá. Aliás, 93, 94, 95, até 99 você não pode formar palíndromo. Porque aqui, 93 ao contrário é 39. E não existe dia 39. E os dias só vão até 31. Ah, então olha só. Lá na década de 90, digamos assim, nos anos 90, só que do século atual, que não chegaram ainda, né? Que eu não vou ver com certeza. Mas muitos de vocês vão ver esse ano aí, 2090 e poucos. Agora, 93 não dá porque você não consegue formar 39. Então essa data aqui, o dia 39 do 2 de 2093, esse ano não existe. Quer dizer, esse ano existe, mas essa data aqui não existe porque não tem dia 39. Mas 92 dá certo. Se você tiver o ano 92, você vai ter isso aqui, ó, 2092, colocando de trás para frente, vai ser 02. E aqui ao contrário vai ser 29, né? 29 de fevereiro de 2092. Esse é um ano que está bem lá para frente. Será que esse é o último do século? Olha, você não pode formar 93, nem 94, nem 95. Não pode formar esses anos, porque senão você teria aqui dias. Dia 39, dia 49, 59. Não pode isso. O máximo que você consegue usar aqui é 92, porque aí você tem o dia 29. Dia 29 existe. Então parece que é isso aqui, né? Será que tá certo? Será que essa é a resposta do problema? Eu acho que esse é o último dia desse século que é palíndromo. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Existe dia 29 de fevereiro? Olha, lembre-se que fevereiro é um mês que tem menos dias, né? Fevereiro tem 29 ou 28 dias. Fevereiro, lembrando, ele pode ter 28 dias e pode ter 29 dias. O que que diz se tem 28 ou 29? Se for ano bissexto. Então, será que existe dia 29 de fevereiro de 2092? 2092 é ano bissexto? Isso você também tem que verificar. Porque se 2092 não for ano bissexto, não existe o dia 29. Aí essa data não vai ser válida. Aí vai ganhar a data anterior. Aqui 2091. Mas felizmente 2092 é um ano bissexto. Por quê? Porque o ano bissexto é aquele que é múltiplo de 4. Múltiplo de 4. Então o ano bissexto é múltiplo de 4. Aí quando chega o 00, esse múltiplo de 4 aqui, aí é outra regra, tá? Quando é 2100, esse aqui não é bissexto, apesar de ser múltiplo de 4. Agora, de 100 em 100 você tira um ano, ele não é bissexto. Agora, de 400 em 400 você coloca, o ano 2000 é bissexto. Foi bissexto.
Então esses anos aqui na virada do século tem essa complicação aí, tá? Só são bissextos aqueles que são de 400 em 400, múltiplos de 400. Agora, fora da virada do século, desses que terminam com 00, você tem anos que são múltiplos de 4, são bissextos. E 92 é múltiplo de 4. 92 é 4 vezes 23, né? 4 vezes 23, a metade de 92 é 46 e a metade de 46 é 23. Então, 92 é um múltiplo de 4, logo 2092 é um ano bissexto. Então, ele tem o dia 29 de fevereiro. Que bom, hein? Poxa, que sorte! Se você não tivesse conferido isso, essa história do bissexto, tacasse lá o 29, você ia acertar a questão do mesmo jeito. Que sorte, hein? Então a gente podia dizer que Deus protege as crianças e os distraídos. Os distraídos nem sempre, tá? Aqui o distraído se deu bem porque por acaso é bissexto. Mas se não fosse, você ia errar a questão. Então, a resposta correta não tem resposta correta, porque eu coloquei aqui uma questão discursiva. É claro que isso aqui numa prova não iria aparecer desse jeito. Ele não ia pedir para você dizer a data. Ele pediria provavelmente a soma dos algarismos, uma história dessa, para poder formar aquelas opções A, B, C, D, E, tá? Mas do ponto de vista discursivo, essa aqui é a data, é a última data palíndromo que vai ter no século 21, 29 de fevereiro de 2092. Gostaram da questão? Então, moral da história, toda vez que aparecer uma coisa estranha numa questão, não fica falando, isso aí não está no programa, isso aí não cai. Não, você tem que fazer a questão, olhar o que ela diz, entender o que significa, e é coisa fora do programa mesmo, mas ele falou o que é. Eles não vão anular a questão por causa disso. Tá, então deixo esse aviso para todo mundo aí e também para os nossos novos alunos. Eu desejo boas-vindas a todos vocês, tá? O Ricardo, a Luísa, o Gustavo, a Sofia e o Leonardo. Bons estudos para vocês e sucesso!